É isso aí. Vamos sintetizar rapidamente aí pra quem não conhece ainda. Esse é o quadro ranqueando, né? A gente faz esse modelo de tier list aí, que a gente vai ranquear aí coisas relacionadas ao futebol, tá? O de hoje, Thiagão, que a gente fez do zero esse aí, tá? Foi os clássicos de seleções, né? As seleções rivais aí. Claro que você tá vendo aí que não cabe todas, né? Senão a gente ia ficar até no dia seguinte falando aí. Por isso que essa é a parte 1, tá? Vai ter parte 2, parte 3. Porque tem muita coisa pra falar, viu, Thiago? Só do Brasil, cara, tem bastante coisa pra falar. E aí, pra quem não sabe, é o seguinte. Vocês estão vendo agora aí no TikTok também e na Twitch aqui. O melhor clássico é o mais acima, o baita clássico, o ok e o já foi bom. O melhor clássico só pode um, né? Não dá pra gente botar mais de um, a gente vai botar o melhor aí. Já os demais, Thiago, dessa vez o último aqui, né, que o já foi bom, não tem limite também, viu, cara? Eu não vou botar um mais abaixo que seja o piorzinho, porque são todos belos clássicos aí, tá? Por isso, dessa vez, a gente fez essa mudança aí. Então, só o primeiro só pode um, tá? Pronto aí, Thiago? Sim, tá tudo certo. Vamos lá, então, né? Pra quem não tá conseguindo ver legal, a gente vai falando aqui, tá? Primeiro clássico que a gente vai falar, Argentina e Inglaterra. Um clássico aí que transcende um pouco do futebol, né? Pra quem sabe, na década de 80 aí teve a Guerra das Malvinas aí, em que a Inglaterra queria tomar posse de uma terra que era contestada deles aí, né? E que era a Argentina que tinha os domínios até então, tá? E aí até o Brasil se envolveu nessa treta aí. Então, Thiago, e foi bem nessa época aí que eles se enfrentaram também no futebol, viu? Se enfrentaram algumas vezes aí, e foi marcado em 86 pela eliminação da Inglaterra e pela Argentina com La Mano de Dios. Do Maradona, cara. Na década de 80, 90, é um clássico muito grande. Só que, Thiago, eu acho que já foi esse tempo aí, viu, cara? O que você acha? Então, essa história, né, inclusive, é uma história que eu digo pra muita gente que é uma referência de que quem não gosta de futebol é maluco. Porque futebol não só é o que acontece dentro das quatro linhas, né? É muito mais do que 11 caras chutando uma bola. É muito mais. Tanto é que esse clássico aí é um clássico que mostra que o futebol, ele se confunde com a história do nosso planeta, cara. Que mostra justamente o que você acabou de trazer. Na década de 80, você teve a Guerra das Malvinas, tem um território em que os argentinos diziam que era deles e os ingleses diziam que era deles, e esse território aí, para ser, vamos dizer assim, para decidir quem ia ficar com o território, houve a chamada Guerra das Malvinas, como o Gustavo trouxe aí para vocês, e por isso que o futebol se confunde com a história, porque no auge dessa guerra aí, houve o confronto entre Argentina e Inglaterra, em que houve La Mano de Dios, do Diego Maradona, que o Maradona fez um gol com a mão, e perguntado, depois, né, de ele ter eliminado, primeiro ele fez um golaço, né, Gustavo? Ele fez um golaço driblando todo mundo. É o gol do século, né? Exatamente. Driblando todo mundo desde o meio de campo, saiu driblando todo mundo, fez um golaço. E o segundo gol foi esse gol que ele colocou a mão na bola. E indagado no pós-jogo, né, sobre isso, você colocou a mão na bola e tal, ele virou e falou, não foi a minha mão, foi La Mano de Dios. Ele deixou dessa forma. E como eu falei, o futebol se confundindo com a história, cara. Eu acho muito interessante a história de Inglaterra e Argentina, mas já passou. Hoje não tem mais guerra, as duas seleções dificilmente se enfrentam, então eu colocaria como um clássico ok. Hoje em dia eu colocaria como ok. Fecho com você, viu? A gente falou aqui da grandeza, né, Thiago? Mas que foi se decaindo aí. Até porque foi esfriando os ânimos aí. Agora eu acho que esse clássico só rapidinho, só pra concluir, eu acho que esse clássico é interessante por conta da história que envolve, né? Inclusive essa partida foi no auge da guerra, inclusive os próprios soldados argentinos que estavam lá colocados, inclusive, né, em relação à guerra, pararam para ver o jogo, comemoraram, os próprios sargentos na época usaram esse jogo como um combustível para falar com seus comandados ali. Cara, tem uma história muito interessante, tem vários documentários que cercam essa história, vale a pena a galera dar uma olhada aí, procurar no YouTube, na internet, vale a pena ver. Muito bem, Thiago, enquanto você ia falando, eu já até adiantei aqui no TikTok, deixa eu só ajeitar certinho aqui, o nosso próximo confronto aí, deixa eu botar aqui na tela, que é Inglaterra e Alemanha, né, Thiago? Mais uma vez aí do que a gente falou do fora de campo, né, das infinitas guerras que se envolveram, a maior de todas, a Segunda Guerra Mundial, mas que já houveram milhares de outras guerras anteriormente. E no futebol a mesma coisa, viu, cara?
Em 66, o Thiagão, Inglaterra eliminou a Alemanha. Em 70, a Alemanha eliminou a Inglaterra, tá? Em 70 que o Brasil foi campeão. Em 90, nos pênaltis, deu a Alemanha, tá? E aí também tem o clássico aí, gol fantasma do Lampard de 2010. E aí, cara, eu acho que esse se manteve, viu, Thiagão? Se manteve muito acima aí. Eu caminharia pro baita clássico. É um baita clássico, eu acho que é um clássico importante, e como você falou, um clássico que, mais uma vez, parece que a história dos dois países se confunde com a história também do clássico, até em relação, como você colocou, em relação à Segunda Guerra, né, mundial principalmente, mas eu acho que é um baita de um clássico, sim, eu concordo com você, Gustavo, porque é um clássico que até hoje gera muita rivalidade, eles se enfrentam também, muitas vezes, às vezes, pela Eurocopa. Então, realmente, eu colocaria como um baita de um clássico. E é sempre um jogo que eu gosto de ver. Pode ter certeza disso. Muito bem aí. Baita clássico aí, nosso primeiro eleito aí. Deixa eu já colocar aqui no TikTok o próximo clássico aí. Mas você tá vendo certinho aí, né, Thiago? Brasil e França aí. Primeira vez que o Brasil aparece aí no nosso ranqueamento. Deixa eu ajeitar a imagem certinho aqui. E é um negócio, né, Thiagão? Se você tá vendo a imagem aí, do Zidane, né, cara? Do que foi essa Copa do Mundo 2006. Em 98 também, né? A gente falando aí de duas retas finais aí, uma final e uma semifinal de Copa do Mundo, né? Quando era pra valer, os franceses levaram a vantagem, né, Thiago? Mas trazendo um pouco mais pra trás no retrospecto, né? O Brasil tem, historicamente, números muito favoráveis em cima da França, tá, Thiago? Em algumas fases aí anteriores. Mas a história recente e as decisões de Copa do Mundo, né, tá a favor dos caras, né? E aí ficou, né, Thiago? Ficou essa revanche aí do Brasil com a França aí. É um clássico que cresceu muito aí nesses últimos anos, final do século XX, pro século XXI, né? Principalmente pelas histórias aí, 98 aí, do Brasil possivelmente ter entregado a Copa do Mundo, a gente já falou disso aí também, do Ronaldo que quase morreu. Em 2006 aí, do salto alto, que entrou o Brasil as estrelas do Brasil, né? E foi eliminado aí. E aí, cara, pra mim, Thiagão, pra mim é um baita clássico ali, que falta um pouquinho mais pro melhor clássico, viu? Acho que falta um pouco mais aí da história recente pro melhor clássico aí. Mas, sem sombra de dúvidas aí, é um dos que tá com um dedinho ali, viu? Acho que você resumiu bem, cara. Você colocou exatamente como eu colocaria também. Eu colocaria já como baita clássico, já pode até colocar lá. É um baita clássico e, como você falou, um pouquinho para poder se tornar o melhor clássico. A história de Brasil e França é rica ali em várias nuances, mas que pra gente é desfavorável, né, Gustavo? É uma história rica, mas pro brasileiro é uma história rica e desfavorável. O brasileiro realmente tem a França ali, o Brasil tem a França como o carrasco. Haja vista a Copa de 98, né? Haja vista a Copa de 98, nos 3-0 ali, em que o Brasil tinha uma baita de uma seleção, cara. Como aquele time do Brasil, e eu, como sou um pouco mais velho do que você, eu lembro muito bem da Copa de 98, e que o Brasil tava voando, o Brasil tava batendo em todas as equipes, pegando equipes fortes, e acabou perdendo para a França na final ali da Copa, um sonoro 3-0, em que a França passou o carro literalmente em cima do Brasil. E nós tivemos uma possível revanche em 2006, em que o Zidane, cara, pra mim, foi uma das maiores atuações de um camisa 10 que eu vi. O Zidane, nesse jogo contra o Brasil, ele acabou com o Brasil. Inclusive, ele deu caneta e lençol no Ronaldo, pra você ter noção. Então, esse jogo, o Zidane acabou com o jogo. O Thierry Henry, que fez o gol da classificação da França, mas o Zidane acabou com o jogo. Então eu colocaria num baita de um clássico, quase subindo para um melhor clássico, mas um clássico em que o Brasil tá engasgado com a França. Essa é a verdade. Muito bem colocado aí, Thiagão. É o que diz, né? Quanto mais velho você for aí, mais raiva você sente da França. Uma coisa que eu escuto dos meus tios aí. Deixa eu já adiantar. Ainda teve a Copa de 86, né? Que a França também eliminou. Não. Aí foi a Itália, perdão. Já ia falar uma grande besteira aqui. Foi a Itália que eliminou o Brasil na Copa de 86. Mas prossiga. É isso aí, Thiagão. Inclusive o Brasil e Itália não está aqui, mas vai estar na parte 2, tá? Porque, como eu falei aqui do Brasil, Thiago, dá pra fazer um só do Brasil, tá? Dá pra fazer um só do Brasil aqui. É verdade. Thiagão, já indo pro próximo aqui, esse aqui cresceu muito recentemente, tá? Nesse século XXI aí.
É o que a gente fala, né, no mundo afora aí, né? Pra quem sabe de história, a União Ibérica aí, a fundição dos reinos de Portugal e Espanha, depois eles degladiaram-se, e aí no futebol foi crescendo bastante, né? Dois jogos aí que todo mundo deve lembrar. Um é na Euro 2012, Thiagão, que a Espanha passa nos pênaltis aí, em cima de Portugal, que é marcado pelas gerações de ouro, tanto da Espanha e Portugal, né? Foi 2012, foi 2010 que a Espanha foi campeã do mundo, né? E aí 2012 da Eurocopa. Você lembra uma vez que eu confundi, Thiagão, eu inverti? Agora, trazendo certinho aqui, em 2012 foi a Espanha na Euro. E aí todo mundo se lembra do que eu vou falar aqui agora, né, Thiago? Em 18, Espanha e Portugal com hat-trick do Cristiano Ronaldo, 3-3, um jogaço, hein, que cresceu... o que a gente fala aqui no duelo que cresceu muito aí nesse século XXI, Thiago. Pra você já dá pra botar no baita clássico, né? Não, acho que sim, é um baita de um clássico, pode colocar lá. É como você falou, uma rivalidade, inclusive, que é alimentada muito pela Eurocopa, Espanha e Portugal. Os confrontos recentes mostram que as duas seleções cresceram bastante, né? A Espanha, inclusive, chegando a ser campeã do mundo em 2010. E eu acho que, cara, sinceramente, hoje, por exemplo, se o time, tanto quanto a Espanha quanto Portugal, pegar o Brasil... vence o Brasil tranquilamente. A seleção de Portugal hoje também tem uma equipe muito bem coesa, bem formada, e a cereja do bolo sendo o Cristiano Ronaldo, né? Interminável Cristiano Ronaldo, que vai passando os anos, parece que ele continua fazendo cada vez mais gols, impressionante, principalmente na seleção. Então eu acho que é um baita de um clássico, sim, Portugal e Espanha, Gustavo. Muito bem aí. Aqui, quem tá vendo no TikTok já está vendo o próximo que a gente vai falar aqui, Thiagão, que é Estados Unidos e México, tá? E que tem muitos, como eu posso dizer, muitas discussões acaloradas aí, né? Fora do mundo do futebol, né? Que ultimamente voltou em algumas pautas aí, principalmente aí as políticas migratórias, né, Thiago? E sempre tem esse confronto, né, cara? Por mais que tenha mexicanos morando nos Estados Unidos, lá eles levantam a bandeira do México, tá? Levantam a bandeira do México aí. Tem muita alternância, né? Uma hora os Estados Unidos muito acima, outra hora o México muito acima, que, se eu não me engano, o México esteve mais acima por mais tempo aí. Mas vou falar um negócio, viu, Thiago? Eu acho que já foi bom, hein? Eu colocaria como ok, cara, de verdade. Porque, não sei se você vai concordar, mas eu colocaria como ok, até porque não é uma rivalidade que transcende, sabe? São duas equipes que não são muito relevantes para o meio do futebol em relação a títulos. Então, eu acho que a rivalidade ela é muito fomentada pelo título conquistado também. Então, eu colocaria como ok. Eu não colocaria como um baita clássico, não, Gustavo. Colocaria só como ok. Tiagão, não, eu botaria no já foi bom, viu? Porque até vendo o que já vem pela frente aí, e a gente não pode deixar um em branco, eu acho que é o único que se encaixa ali, viu? O que você acha? Pode ser. Eu tinha algumas dúvidas em relação a isso. E no já foi bom, mas eu acho que essa aí é uma candidata, pode ser. Muito bem, Tiagão. E aí a gente vai voltar a falar do Brasil agora, cara. Vamos voltar aqui, deixa eu botar a imagem pra vocês aí. Não sei se o Thiago reconhece o que é essa imagem aí que a gente tá vendo aí. Você reconhece? Aqui. Você reconhece? Deixa eu... Brasil e Uruguai na Copa de 50, o gol do Didia contra o Manga ali, fazendo 1-0, e o Maracanaço. Maracanaço, né, Thiago? A imagem do Maracanaço aí. Quer dizer, pra quem não sabe, o Uruguai venceu o Brasil. No Brasil? Em 50, no Brasil, no Maracanã. Já pensou, cara, que a gente poderia ser hexa já hoje? Nós poderíamos já ser hexa, porque dentro do Maracanã, o Brasil poderia ser campeão mundial. Diga. Por que o Maracanã foi pintado de azul? Cara, não tem essa resposta, não. Eu achei que sabia essa, cara. Não, juro que não sei. Foi por causa do Maracanazo aí. Foi a estreia do Maracanã. E aí falaram assim, ó, a gente vai pintar o Maracanã nas cores de quem ganhar essa Copa do Mundo aí. E aí o Brasil faz 1-0, mas toma virada e pintaram o Maracanã de azul na época, viu? Eu não sabia dessa específica. Muito bom, Gustavo. É mesmo? Parabéns, não sabia dessa situação em si. A expressão Maracanaço ficou conhecida até porque os próprios uruguaios, né, falaram, a gente fez do Maracanã um Maracanaço. Então eles começaram a usar isso como subterfúgio e até hoje, né? Principalmente os uruguaios mais antigos. E isso ficou pra história, né, cara? O Maracanã lotado e o Brasil podendo ser campeão do primeiro título mundial dentro do Maracanã. Cara, eu colocaria esse como um baita de um clássico, porque até hoje Brasil e Uruguai sempre rivalizam um bom clássico.
mas não sei. É porque assim, cara... Tá mais pra ok. Tá mais pra ok. Porque essa história, porque a gente tá lembrando dessa história, que aconteceu em 1950. Né? Então, hoje em dia, Brasil e Uruguai não forma mais um grande clássico, porque o Brasil sempre dá uma porradinha no Uruguai. A não ser esse último jogo agora, que o Uruguai venceu o Brasil. Verdade. Mas, historicamente, o Brasil sempre consegue vencer do Uruguai, até com uma certa facilidade, né? Então, acho que eu colocaria como já foi bom e hoje tá no ok, entendeu? Concordo com você, eu vou adiantar aqui. Porque, cara, é isso aí. Era um baita clássico, né, Thiago? Sempre deu porrada esse clássico aí, mas a não ser essa derrota pro Brasil aí, Thiago, sempre tava dando Brasil, né? E rapidamente aqui, boa noite pro João, que falou que o Grêmio vai ganhar amanhã do Mirassol. E o Lucas Miserável já não perdeu tempo e concordou com o cara aqui, né? Nossos gremistas aí, muito confiantes. Meus amigos gremistas, o Mirassol bem grande, né, Thiago? O Mirassol é difícil, cara. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já curtiu a nossa live, cara? Você tá sempre com a gente, você é nosso parceiro aqui. Curte a nossa live aí, cara. Curte aí. A quantidade de curtidas que você der tem mais a probabilidade do Grêmio ganhar do Mirassol amanhã. Então, aumenta o número de curtidas aí, até porque enfrentar o Mirassol não tá fácil, não. Gustavo sabe muito bem disso. É mesmo, o Mirassol tá muito forte. Cara, é que eu sou ruim de nome, cara. Foi o Titiarito que fez o gol do Uruguai, que você falou? Não, foi o Didia. Didiarito, né? Isso. Essa história você sabe. Manga, inclusive, o lendário goleiro do Botafogo, Manga. Você sabe dessa história do avião? Que tava ele e o Pelé? Quem? O Didia e o Pelé? Você sabe dessa ou não? Não sei não. Conta aí. Cara, é uma história... O Pelé que conta essa história, tá? Pra quem tá em dúvida aí, quiser ver na versão dele aí. O Thiagão, tava no mesmo voo. Lá na frente tava o Pelé e não sei quem aí, Era um cara famoso aí, viu, cara? Era um cara famoso aí. Se eu lembrar até o final, eu lembro. É um jornalista famoso aí, tá? Um narrador, se eu não me engano. E aí, cara, e aí atrás tava o Didiarito, né? Que fez o gol em cima do Brasil aí, que teve o Maracanazo, Thiagão. E aí, acho que foi o Nivaldo Pietro, tá? Acho que tava junto com o Pelé, o narrador aí. Ele reconheceu o Didiarito e cumprimentou ele, né? E aí, o Didiarito falou assim, em espanhol, né? Aquele ali é o Pelé? Ele falou, é o Pelé. Aí ele falou que queria conhecer o Pelé, Thiago. Falou que nunca tinha conhecido o Pelé, que o sonho da vida dele era conhecer o Pelé. E aí o Nivaldo Pietro, que era o único do avião ali que reconheceu o Pelé, que conheceu o Didiarito, além do Pelé. Porque quando o Nivaldo Pietro foi falar com o Pelé, tem um cara aqui querendo tirar foto com você, conhecer você. Né? Aí no que o Pelé levantou e viu o Didiarito, ele olhou pro Nivaldo Pietro e falou o seguinte, cara, eu não acredito nisso. Esse é o cara que fez o meu pai chorar. Esse cara. Você lembrou agora, né? Esse cara fez o meu pai chorar. E aí, que a gente achou que o Pelé, mesmo assim, não ia tirar foto com o cara, não ia falar com o cara, ele foi lá falar com o cara, Thiago. Tratou o cara super bem. O Didiarito chegou até a chorar. Tá? Cara. O Didiarito criou um monstro. Humilde, o Didiarito criou um monstro, né, Thiago? Porque aí depois do Pelé, todo mundo já sabe a história. Então. Porque o pai do Pelé, o seu Dondinho, o saudoso pai do Pelé, o Pelé, pra quem não sabe, o Pelé foi campeão da Copa do Mundo em 1958. O Pelé tinha 17 anos, tá? Tinha 16 para 17 anos. Então, na Copa de 50, só a galera fazer as contas aí, o Pelé era uma criança, certo? O Pelé, na Copa de 50... Tá conseguindo me ouvir, Gustavo? Caiu aí. Pode falar. Então, o Pelé, na Copa de 50, ele era uma criança. O seu pai, o Dondinho, estava acompanhando o jogo pelo rádio, pela transmissão de rádio. E o Pelé, como criança, acompanhando ali com o pai, escutando que o Brasil perdeu a Copa de 50, viu seu pai chegando às lágrimas. E aí o Pelé conta que o Didia fez o pai dele chorar. Ele conta isso, várias vezes ele já contou isso. A história do avião eu não sabia, você trouxe agora. Mas o próprio Pelé falou pro pai dele, falou, pai, fica tranquilo, não chora, que quando eu ficar mais velho, eu vou ganhar uma Copa do Mundo pro senhor. E em 1958 o Pelé ganhou e dedicou a conquista da Copa de 58 pro pai dele. Então o pai dele conseguiu, vamos dizer assim, ter essa conquista aí trazida pelo seu próprio filho. Interessante. Você trouxe uma história, eu trouxe hoje uma história que se funde na outra, né? Legal demais isso aí, viu, cara? Cara, eu gosto muito desses assuntos aí. Por isso que eu acho que a gente deveria fazer mais conteúdo aí só do Brasil, né, cara? Ô, Thiagão. Sim.
Acho que vai gerar muitos cortes no YouTube, hein? O Luiz Gonzalez, ganhem algo brazucas, atualmente solo a sinceres. Ah, já chegou um crítico aí. Ô Luiz Gonzalez, donde eres? Donde eres? É uruguaio? Ah, pela brincadeira, deve ser argentino. Vamos lá. Nosso penúltimo aqui que a gente vai falar, França e Itália, né, Tiagão? Baita clássico, viu, cara? Se não for o melhor, viu? E aí eu já talvez chimbale já pro final também. Mas falando um pouquinho da Itália e da França aqui, Thiago. Em 98 deu a França, né? Passou por cima da Itália e por cima do Brasil. E em 2006 a Itália foi campeã em cima da França. Com a cabeçada do Zidane no Materazzi, né, Thiagão? Tem uma decisão pra cada lado aí. França e Itália, como a gente falou, de mundo afora também, historicamente. Guerra atrás de guerra. No futebol também é isso, né, Thiago? Até essa cabeçada do Zidane comprova isso aí. O que você acha, cara? Baita clássico. Quer segurar pra falar do próximo aí, do Brasil e Argentina? Então, vamos lá. Baita clássico. Eu acho que a gente já pode definir como baita clássico, sinceramente. É um clássico muito importante no futebol mundial. Como você falou, tem essa rivalidade. Inclusive já decidiram Copa do Mundo, né, em 2006, em que a Itália venceu a França. E eu colocaria realmente como baita clássico. Eu já colocaria, porque Brasil e Argentina, eu acho que tá além disso. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o porquê que o Zidane deu essa cabeçada no Materazzi? Você sabe o motivo? Sei o motivo, cara. Não dá pra gente falar aqui, né? Não. Mas eu sei o motivo. Não, então, acho que dá pra gente, enfim. Não dá pra falar exatamente o que ele falou, né? Dá pra falar mais ou menos o que foi. Não dá. Porque, na verdade, o Zidane tem uma irmã. Né? E o que acontece? O Materazzi falou que a irmã do Zidane não é a flor que se cheire, vamos dizer assim. Pra não falar um palavrão aqui, né? Em vias de fato, o Materazzi disse que a irmã do Zidane roda a bolsinha na esquina, vamos dizer assim. Aí o Zidane ficou pistola. É o quê? Você falou o quê da minha irmã? Toma de cabeçada. Basicamente é isso. Eu acho que eu tentei explicar sem falar palavrão, né? Você mandou bem, cara. Você saiu bem aqui nos 30 aí. Mas sobre o clássico, Thiagão. Baita clássico. Baita clássico, né? Baita clássico aí. Bom, Thiagão, chegando à nossa reta final aqui, nosso último clássico aqui. E chegou, né? Vocês já estão vendo na tela aí. Brasil e Argentina aí na disputa pro melhor clássico aí, né, Thiago? Eles aí que decidiram alguns confrontos de Copa do Mundo com uma leve vantagem pro Brasil, tá? São os 4 confrontos aí. Agora você vai me ajudar aqui, Thiago. Foram uma vitória pro Brasil, um empate de 0-0, uma vitória da Argentina e... Agora não vou... Você lembra dos confrontos? O último deles aí, Thiago? Foi em 90... Em Copa do Mundo, acho que o último confronto foi em 90, com o gol do... Ah, foi em 90, Thiago. Foi 90. A batizada do Maradona no branco. Cara, também uma outra história absurda, cara. Gente, primeiro foi o gol do Canidia. O Maradona fez uma baita jogada, deu a bola pro Canidia, e o Canidia fez um gol e eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Foi o último confronto entre Brasil e Argentina em Copa do Mundo. E só para contextualizar, teve um momento em que teve atendimento no gramado, e aí o Maradona combinou com o massagista de batizar a água, de colocar um remedinho na água, algo do tipo, e o branco foi pegar a água, e quando o outro jogador argentino ia pegar uma garrafinha d'água, o Maradona interviu e falou: não pega essa daí não. O branco bebeu essa água, inclusive o branco disse que ficou tonto durante o jogo. Cara, o Maradona, eu vou te falar, e ele confessou isso anos depois. Ele deu uma entrevista falando isso, e o próprio branco ficou revoltado, depois ficou sabendo, e veio a público dizer que ele tinha realmente ficado tonto no jogo, e foi essa questão aí. Cara, o Maradona batizou a água para os jogadores brasileiros beber, cara. Só isso, a gente teve isso. Nós tivemos isso numa Copa do Mundo. E o Maradona que já fez um gol de mão, o próprio Maradona que batizou a água do jogador. Ou seja, o Maradona era um baita de um mau caráter, cara. Essa era a verdade. Jogava muita bola, mas não prestava, não valia nada. Essa é a verdade. E, cara, além dessa história aí que a gente falou, né?
também teve as Copa Américas, né, Thiagão? Foram 4 decisões aí, 2 pra Argentina, 2 pro Brasil, né? Ficou empatado aí. E recentemente o último confronto aí foi 4-1 pra Argentina, né, cara? Foi 4-1 pra Argentina, o jogo foi lá. O Brasil já vem passando alguns sufocos contra a Argentina aí. O time que tirou aquela invencibilidade absurda do Tite, Thiagão, o Brasil tava com o time misto? Estava, mas perdeu também de 1-0 pra Argentina aí, que quebrou essa sequência positiva do Tite aí. E, cara, não quer nem saber se é time misto ou não, Thiagão. Sempre dá briga, sempre dá confusão, discórdia. Tem brasileiro lá, tem Argentina aqui, mas sempre dá confusão, cara. E quem ganha, tira sarro o ano inteiro, Thiagão. E aí, né, a Argentina aí foi campeã dessa última Copa do Mundo aí. Até hoje, até como apareceu o Luiz Gonzalez aí, né, Thiago, a gente tá ouvindo essa resenha aí, cara. E no futebol também, Thiago, é enorme, cara, é enorme. É futebol de botão, é para o ímpar, não quer saber, cara. Quando é Brasil e Argentina, o negócio pega fogo. Por isso que pra mim, é o melhor clássico, Thiagão. É isso. Você resumiu muito bem, colocou os pingos nos is, como se diz, e você colocou muito bem colocado. São os confrontos, né? Você vê 2 Copas Américas para cada um, confrontos em Copa do Mundo. Sempre que tem jogos entre Brasil e Argentina nas eliminatórias, tem uma rivalidade muito aflorada. Mas, por exemplo, da mesma forma que a Argentina venceu de 4-1 o Brasil agora, o Brasil venceu a Argentina de 4-1 numa final de Copa das Confederações, por exemplo. Assistiu hoje esse jogo. Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Que jogo, hein, Thiago? Eu matei aula pra ver esse jogo, tá? Eu matei aula na época pra ver certo, esse jogo. Cara. Esse jogo foi em 2005, inclusive. Eu matei aula pra ver esse jogo. Eu estudava na parte da tarde e como o jogo acontecia na Alemanha, né, na parte da tarde, então ou eu ia pra escola ou eu assistia o jogo. Não me arrependo de ter matado aula, porque foi um baita jogo. O Brasil acabou com a Argentina. Literalmente massacrou a Argentina. Teve até um momento que o Brasil ficou 2, 3 minutos tocando a bola de lá pra cá, de cá pra lá, e fez um golaço. E é aquilo. E agora a Argentina recentemente venceu o Brasil de 4-1. E é o maior clássico da história do futebol entre seleções. É o maior clássico, é o clássico que gera mais rivalidade, que gera mais audiência de TV, é o clássico que todo mundo quer ver. Então, é o melhor clássico disparado, Brasil e Argentina. E eu estarei no Maracanã no próximo Brasil e Argentina. Opa! Porque, com certeza, o próximo Brasil e Argentina vai ocorrer no Maracanã. Não sei quando, mas vai ocorrer no Maracanã. Eu vou querer estar lá para poder ver esse jogo, porque é um baita de um clássico e vale a pena realmente. Então, é o maior clássico da história do futebol, Gustavo. Sem sombra de dúvida. Cara, é que agora vai ter a Copa do Mundo, né? Não tem mais as Copas das Confederações. Mas toparia fazer um bate-volta no Rio aí pra ver se sou pé quente no Maracanã, viu, Thiago? No Brasil e Argentina aí. Você tá mais do que convidado. Aqui, você vai vir pra cá, vai ficar aqui em casa, a gente vai resenhar, curtir bastante e vamos acompanhar esse jogo juntos. Você tá mais do que convidado, meu parceiro, você sabe disso. Pô, então tá marcado aí então. Tá ao vivo aqui, né, Thiago? Tá ao vivo e depois pode cobrar. Tá ao vivo. Claro. E aí, cara, eu tinha até separado aqui. Eu devo passar os últimos confrontos do Brasil e Argentina, Thiago? O negócio passa tá feio aí, aqui. A gente já poder. Passa então. Que a gente já finaliza. É isso. Últimos confrontos aí, né? 4-1 pra Argentina. Uma decisão aí de Copa América aí, Thiagão. 1-0 pra Argentina, né? Aquele jogo lá no 23. Aí depois teve aquele jogo que foi cancelado, né? Foi adiado aí. Foi paralisado o jogo lá por causa aqui das leis sanitárias lá. Teve um que foi 0-0 e 21. Não, na verdade a final da Copa América foi 21, né? Foi 1-0 pra Argentina aí. Aquele jogo lá que do Di Maria acabou com o Brasil, né, Thiago? Antes disso, em 19, que aí foi o que eu falei da sequência do Tite, 1-0 pra Argentina. Antes desse jogo aí, o Brasil, naquela Copa América 19, que foi campeão, eliminou a Argentina na semifinal 2-0. Em 18, 1-0 Brasil. Em 17, 1-0 Argentina. Aí que tá? Na Argentina o Brasil ganhou. E no Brasil a Argentina ganhou, Thiago. Pra você ver aí como foi corrido esse negócio aí. Pra você ver como é que é um baita de um clássico, né? E aí na sequência só dá Brasil, viu, Thiago? Só dá Brasil aqui nas eliminatórias aqui. Aqueles duelos que a gente já falou, né? E aqui também não tá mostrando, mas teve o 4-1 lá que o Thiago falou também das confederações, que eu vi hoje esse jogo, Thiago. Foi 2 do Adriano, um do Kaká, um do Ronaldinho, Robinho e Cicinho também jogando muito bem. Cara, esse jogo foi legal demais. Verdade. Queria poder ter faltado aula pra ver também, Thiago. Nessa época aí eu nem sabia o que era futebol direito. Mas é isso aí, cara. Fechou aqui nosso ranqueamento aqui. Melhor clássico ganhou Brasil e Argentina. No baita clássico aí. Você quer falar, Thiago? Você que é o narrador? Não, pode falar que eu tô com a tela um pouco obscura aqui, mas então pode falar. Tá, a baita clássico aí. Não tá em ordem aqui, tá da esquerda pra direita, a gente só botou na mesma prateleira.
Inglaterra, Alemanha, Brasil e França, Espanha e Portugal, França e Itália. Mas embaixo no ok, Argentina e Inglaterra, Brasil e Uruguai. E no Já Foi Bom, Estados Unidos e México, né? Você que tá chegando agora aí, sábado, meio-dia, vai sair completa essa resenha aqui no YouTube, tá? Então, se quiser acompanhar lá também, Rádio Gustavo, você acha a gente no YouTube lá.